Vamos falar então sobre a geometria, mais propriamente sobre o triângulo retângulo e as medidas trigonométricas associadas ao triângulo retângulo. Portanto, se considerarmos aqui um triângulo retângulo, ou seja, que tenha aqui um ângulo de 90 graus, e este for o meu ângulo alfa, então o cateto que está imediatamente do outro lado deste ângulo alfa é chamado cateto oposto. O cateto que está junto com este ângulo alfa é o cateto adjacente e, claro, a hipotenusa é sempre a hipotenusa, é o lado que está oposto aos 90 graus. Daqui saem três razões trigonométricas: a razão do seno, do cosseno e da tangente. Portanto, sendo o seno o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno adjacente sobre a hipotenusa e a tangente o oposto sobre o adjacente, algo que já foi indicado na altura no nono ano. Eu vou-vos dar um truquezito, que eu gosto muito de falar desta palavra especial, só cá à toa, com Hs aqui depois do só e do cá. Uma palavra que não faz sentido nenhum, mas ajuda pelo menos a decorar muito rapidamente estas três fórmulas. Porquê? O só tem a ver com o seno ser o oposto sobre o adjacente. Estamos apenas a ligar às primeiras letras de cada palavra. O cosseno sendo o adjacente sobre a hipotenusa. E finalmente a tangente o oposto sobre o adjacente. Estão a ver? E só com esta palavrita estas três formas ficam facilmente memorizadas. Ainda há uma relação importante entre a tangente e as outras duas medidas, que é o facto da tangente ser o seno sobre o cosseno. Aliás, se vocês fizerem a experiência de dividir seno sobre o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Aqui temos o adjacente sobre a hipotenusa. Feitas as respectivas divisões, fica oposto vezes a hipotenusa sobre o adjacente vezes a hipotenusa. Claro que as hipotenusas acabam por cortar e ficamos com o oposto sobre o adjacente, que é nada mais do que a tangente. Portanto, isto dá jeito, porque, por exemplo, se nós tivermos o valor do seno e do cosseno e quisermos obter a tangente, basta dividir os dois. Portanto, tendo duas medidas trigonométricas, com esta forma facilmente se chega às outras duas. Fórmulas importantes relativamente à trigonometria. A primeira é a fórmula fundamental da trigonometria, que também, à partida, terá sido introduzida no nono ano, mas vamos recordá-la. É o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Isto dá igual a 1. Vocês até podem testar esta fórmula substituindo o seno por o oposto sobre a hipotenusa e o cosseno pelo oposto sobre a hipotenusa e vão ver que vão ficar com, digamos, uma consequência do teorema de Pitágoras, que a soma dos catetos ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado. Mas o que importa mesmo é conhecer esta fórmula, pois vão haver algumas aplicações para esta mesma fórmula, já vou passar a exemplificar uma delas. Desta fórmula saem duas alternativas à fórmula fundamental da trigonometria. Porquê é que são criadas estas duas alternativas? Porque esta, enquanto que a primeira forma associa apenas o seno ao cosseno, estas duas fazem as outras duas relações possíveis. Associam aqui a tangente ao cosseno e esta associa a tangente ao seno. Está bem? Esta é a grande vantagem. Como é que se deduzem estas formas, estas duas novas formas, sem precisar de andarmos a decorar muita coisa? Se vocês, por exemplo, pegarem nesta forma e a dividirem pelo cosseno ao quadrado, por cosseno ao quadrado de x, a primeira fica seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Ora, isto é a tangente ao quadrado, está bem? Porquê? Porque podemos passar o quadrado para fora e fica seno sobre o cosseno, tudo ao quadrado. Este dividimos pelo cosseno ao quadrado dá 1. E este dividimos pelo cosseno ao quadrado fica 1 sobre o cosseno ao quadrado. Da mesma forma, se consegue deduzir a partir desta forma fundamental, se consegue deduzir esta, dividindo pelo seno ao quadrado de x. A diferença é que deste lado ficamos com a tangente ao contrário, porque a tangente é seno sobre o cosseno, e aí vai-nos aparecer cosseno sobre o seno. Daí 1 sobre a tangente. Está bem? Façam a experiência, é extremamente simples de memorizar. Uma das grandes aplicações deste tipo de relações é, imaginem, por exemplo, que eu vos digo que a tangente de um determinado ângulo agudo, a tangente de um triângulo retângulo, que esta tangente vale 5. E peço, por exemplo, para calcularem o seno. Como é que vocês fazem para calcular o seno? Uma vez que temos a tangente e queremos o seno, a fórmula mais adequada será esta. Então, substituímos a tangente por 5, claro que está ao quadrado. E agora é só isolar o seno e conseguimos descobrir o valor do seno. E obtém-se mesmo o valor exato, isto sem qualquer tipo de arredondamento. Passando ao mesmo minador, aqui temos de multiplicar por 25, fica 26 sobre 25 igual a 1 sobre o seno ao quadrado de x.
podem passar este seno ao quadrado para lá a multiplicar, e já agora aproveito e passo também 25 a multiplicar. Eu normalmente nestas situações faço quase como se fosse regra 3 simples, dá jeito. Fico com 26 seno ao quadrado de x igual a 25, passo o 26 para lá a dividir. E já adivinharam o que é que eu vou fazer a seguir? É só a raiz quadrada disto. Seno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 26, como eu considero o ângulo agudo. Depois nós já vamos ver mais tarde situações em que o seno é negativo, por enquanto ficamos por aqui. Cá está o valor exato, a raiz de 25 sobre 26. Dá para fazer a raiz de 25. A raiz de 26 é que não há nada feito. Pode ser depois passar a racionalizar este denominador. E fica 5 raiz de 26 sobre 26. E este é o valor exato do seno, sem qualquer tipo de arredondamento. Um outro tipo de exercício onde estas formas surgem com alguma regularidade são os mostre que. Eu vou já passar a revelar aqui um exercício. Eu vou apenas explicar depois os truques que normalmente são utilizados neste tipo de exercícios. Um exercício do tipo mostre que será, por exemplo, este aqui. Estes exercícios são, no fundo, a ideia é pegarmos num dos lados da igualdade e tentarmos chegar ao outro. Por vezes até é preciso mexer nos dois lados. Não convém andarmos a passar coisas de um lado para o outro. Isso é que convém não fazer. Pelo menos eu não acho que seja matematicamente correto. O objetivo é tentarmos chegar a um ponto comum dos dois lados, fazendo simplificações. E que simplificações são estas? Que conselhos é que eu tenho para este tipo de simplificações? Pronto, a primeira coisa é aquilo que eu vos disse. Não se pode passar coisas de um lado para o outro. Depois a segunda é, no caso de existirem denominadores diferentes, o conselho é passarem ao mesmo denominador, como por exemplo se pode fazer aqui logo na primeira linha. Se repararem, de um lado temos denominadores, do outro lado não temos nada disso. Então podemos tentar passar ao mesmo denominador. Eu até vou resolver depois aqui a 30.1 com mais calma. Outros truques também se podem utilizar. Quando um lado tiver tangente e o outro não tiver, então podemos passar a tangente a seno sobre o cosseno. Vamos ver se há aqui alguma situação destas. Por exemplo, a 30.3 ou até mesmo a 30.2. De um lado temos tangentes, do outro lado não temos tangentes nenhumas. Podemos passar a tangente a seno sobre o cosseno. Não é má ideia. Finalmente, e última dica. O que é mesmo muito importante é vocês compararem os dois lados e ver onde é que estão as diferenças. Isto é quase um jogo de diferenças. Muitas vezes a forma fundamental de trigonometria pode ajudar a colmatar e a tentar equilibrar os dois lados da igualdade, de modo a que fiquemos com a mesma expressão de um lado e do outro. Eu vou já passar mesmo a ação, passar já mesmo à resolução de um exemplo, de um ou dois exemplos para vocês verem a diferença. Primeiro vamos fazer aqui a 30.1, portanto eu vou multiplicar este lado pelo cosseno ao quadrado de alfa, não vou mexer nada do lado esquerdo, lado esquerdo deixo ficar tudo igual, fico com 2 menos cosseno ao quadrado de alfa a multiplicar pelo cosseno ao quadrado de alfa sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Passei ao mesmo denominador. E já temos uma coisa atingida, que é o que está no denominador do lado esquerdo é a mesma coisa que está no denominador do lado direito. Há aqui uma diferença enorme depois no que diz respeito aos numeradores. De um lado temos senos e do outro lado só temos cossenos. Então, como é que a gente consegue passar senos para cossenos ou vice-versa? O conselho é utilizar a fórmula fundamental da trigonometria, em que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Por exemplo, este cosseno ao quadrado que aqui está, podia ficar 1 menos o seno ao quadrado. Então eu vou trocar nos dois sítios, está bem? No lado esquerdo mantenho tudo na mesma. Vou trocar este cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado de alfa. E aqui também 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Cá em baixo ficamos com o cosseno ao quadrado de alfa na mesma. Eu vou passar aqui um bocadinho para este lado. Lado esquerdo tudo na mesma. Desculpem a salganhada. Aqui vai ficar 2 menos 1 dá 1. E menos com menos dá mais. Mais o seno ao quadrado de alfa. E aqui ficamos com 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Agora tem duas alternativas. Ou fazem a propriedade distributiva, que eu acho que dá muito trabalho, porque no fundo o que temos aqui é o caso notável A mais B, A menos B. Mas se fizessem a propriedade distributiva iam dar ao mesmo. Ou seja, mantenho o lado esquerdo. Do lado direito este caso notável fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado menos o seno ao quadrado de alfa tudo ao quadrado. Está bem? O meu B aqui é mesmo o seno ao quadrado. E agora já está igual, não já? Porque 1 ao quadrado é 1 e o seno ao quadrado dá seno à quarta. Está feito. Conseguimos, a partir de uma expressão, chegar à outra com bastante simplicidade. Vamos resolver aqui a 30.2. Aqui havia vários caminhos. Aquela dica que eu vos disse há pouco de passar a tangente a seno sobre cosseno é uma ideia. Eu tenho aqui um processo um bocadinho mais rápido. Eu posso pôr aqui em evidência a tangente ao quadrado.
Porquê é que eu vou fazer isto? Porque se repararem, eu tenho tangente ao quadrado aqui neste fator e também tenho aqui neste. Então, no fundo, isto fica apenas tangente ao quadrado, fica seno ao quadrado de alfa menos 1. Está bem? E agora, se recordarem a forma fundamental da trigonometria, eu sei que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá igual a 1. Então, o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Então, aqui dentro, eu vou manter o lado esquerdo tudo, desculpem, o lado direito tudo na mesma, aqui não mexo. Normalmente eu pego no lado que parece mais confuso, mais complicado e tento simplificá-lo, do que estar a tentar adicionar coisas. Normalmente é esse o conselho. Claro que há a exceção dos denominadores. Eu aqui, em vez do seno ao quadrado, posso meter 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. E o que é que vai acontecer com o 1 com o menos 1 que sobra aqui? Vão cortar e ficamos lá dentro apenas com menos cosseno ao quadrado de alfa. E agora sim, vou passar a tangente a seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de alfa, que é multiplicar por menos cosseno ao quadrado de alfa, corta o cosseno ao quadrado de cima com o cosseno ao quadrado de baixo, e já vai ficar igual a menos seno ao quadrado de alfa. Portanto, estas dicas são normalmente suficientes para resolver estes exercícios. Ter um bom poder de observação é sempre muito importante neste tipo de simplificações e terem alguma paciência, porque estes exercícios dão um certo trabalho. No início custa um bocadinho a perceber qual é o caminho a tomar, mas se tiverem em conta estas regras, provavelmente vão conseguir resolver com alguma facilidade estes exercícios. O último conceito teórico são os ângulos especiais 30, 45 e 60. Eu já falo aqui de radianos, mas vou guardar isso para uma próxima aula. O 30, 45 e o 60, portanto vamos esquecer esta parte aqui. 30, 45 e 60 são ângulos especiais, são ângulos agudos especiais, que têm valores exatos para o seno, para o cosseno e para a tangente. Eu até costumo fazer este quadro assim. Eu aconselho aos meus explicandos, quando estão a construir este quadro, a fazerem o seguinte. Metem o 30, o 45 e o 60. Depois metem aqui o seno, para não termos que decorar isto. Isto é desagradável ter que decorar tantos valores. Então eu digo assim, o seno está sempre a subir. Então fazem 1, 2, 3. O cosseno desce. 3, 2, 1. E agora, dividam tudo por 2 e metam raízes na parte de cima. Quer dizer, não vou meter raiz no 1 porque raiz de 1 é 1. E temos aqui os valores do seno e do cosseno. E agora como é que se obtém a tangente? Bom, a tangente é seno sobre o cosseno. Façam as divisões. Por exemplo, este aqui dá 1 sobre raiz 3, que no fundo é raiz 3 sobre 3. Este dá 1 e este dá raiz 3. E facilmente se constrói esta tabela com os valores exatos do seno, do cosseno e da tangente. Já as calculadoras novas já dão estes valores mesmo sem casas decimais. As Casios novas e as TIs novas já fazem isso assim. Mas tenham estes valores. Saibam de construir esta tabela. Como vocês viram, eu não tive grande trabalho a fazê-la. Isto faz-se relativamente rápido. Bom, para acabar a aula, eu gostaria de falar de um tipo de problemas muito especial na resolução de triângulos retângulos. Eu já tenho aqui o enunciado preparado, só apagar isto. Portanto, é este problema aqui. Os outros são muito simples, são exercícios do género daqueles que vocês já fizeram no nono ano. Não vou estar a insistir nesse tipo de problemas. Pá, tenham em conta as diferentes fórmulas. Queria resolver aqui o 16.2, explicar pelo menos como é que isto se resolve. Portanto, nós temos uma figura em que o y é a altura do farol. E eles querem que a gente conserve aqui 4 casas decimais quando estivermos a resolver este exercício. Portanto, 52, 71 e 36. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos o desenho. Portanto, são tipo dois triângulos, um metido dentro do outro. Dois triângulos retângulos. Lembrem-se que aquelas fórmulas só se podem utilizar caso o triângulo seja retângulo. Aquelas formas do seno, cosseno e da tangente. É 52. Eu acho que meti 56. É, 52 aqui. Aquelas formas só se podem utilizar em triângulos retângulos. Portanto, como é que eu descubro esta altura y com esta informação que eles dão aqui? Bom, isto vai ter que ser resolvido com sistemas, porque vamos ter que introduzir aqui uma nova incógnita, que é este comprimento aqui x. Eu só posso trabalhar com triângulos retângulos. Então, começando aqui pelo mais pequeno, por este triângulo aqui do lado esquerdo, do lado direito, desculpem, eu tenho o cateto oposto e o adjacente. Ora, com o oposto e adjacente é a tangente. Tangente de 75 graus é igual a y sobre x.
Depois, para o triângulo todo grande, eu volto a utilizar a tangente. Porquê? Porque tenho também o oposto e o adjacente, pelos mesmos motivos. Só que a diferença é que enquanto que o oposto se manteve o mesmo, o adjacente neste caso é 36 mais x. E agora é um sistema que se resolve como se resolviam sistemas no nono ano. Isola-se uma incógnita e substitui-se na outra condição. Aqui há uma muito fácil de isolar. Por exemplo, podemos isolar aqui o y, passando o x para lá multiplicar, e já posso trocar aqui. Já agora vou também aproveitar e passar, que é para denominadores normalmente são muito chatos. Vou passar esta fração para aquele lado a multiplicar e esta também. Não é o único caminho, mas é para mim aquele que me faz menos confusão. E agora é só fazer estas multiplicações. Aqui não são graus. Fazer aqui a propriedade distributiva. Não posso multiplicar, atenção, não façam como eu já vi algumas pessoas fazerem, multiplicar o 52 com o 36. Não, este 52 está dentro da tangente. Portanto, fica mesmo 36 tangente 52 mais x tangente 52. Do outro lado, já podemos colocar, em vez do y, esta expressão toda. Tangente 75x ou x tangente 75. Como é que se resolve agora uma equação que só tem uma incógnita? Passamos tudo o que tem incógnitas para um lado e tudo o que não tem incógnitas para o outro. Neste caso, eu vou aproveitar para passar este tangente de 52 para o outro lado. Afinal também me enganei ali no 75, é 71 a passar o exercício. Eu já troco, isto é no instante. Então aqui vou meter 1, aqui também meto 1, aqui também. E agora é só meter mais aqui um e aqui outro. Está feito. E agora aqui fica x tangente 52. E agora posso meter o x em evidência uma vez que tenho x, quer de um lado, quer do outro. Também podiam ir à calculadora e calcular logo a tangente 71 e a tangente 52 e metiam as casas decimais. Mas eu vou tentar aguentar isto mesmo até ao final sem fazer nenhum tipo de arredondamento. Tangente 71, quanto menos arredondamentos tiverem, mais exato será o valor. Não tem que ser assim. Se fizerem arredondamentos, indiquem-nos na folha. Só falta mesmo fazer uma coisinha, que é passar isto que está aqui a multiplicar para aquele lado a dividir. Ou seja, tangente 71 menos tangente 52. Temos o valor do x. Depois o y, que foi isolado lá em cima, vale tangente de 71x. Não é? Eu já vou fazer estes cálculos todos. Agora já é a calculadora em ação. Vou começar pelo x, claro está, que vai ser... uma coisa que convém terem é verem se a calculadora está em graus ou radianos. Eu, por acaso, a minha tenho em radianos. Convém meter deg, que é degrees, que é graus, em inglês. Faço 36 tangente de 52 e vou dividir por tangente 71 menos tangente 52. Fecho parênteses, descubro o y. E agora, facilmente, multiplicando tangente 71, desculpem, se eu multiplicar a tangente 71 vezes o valor anterior, é melhor meter aqui parênteses, não vá ele misturar, a calculadora misturar os valores. Ok. Tenho que multiplicar isto pelo valor anterior. E temos o valor do y. Então está aqui o x e está aqui o y. Está bem, isto está calculado, está resolvido este problema. E estes são provavelmente os exercícios mais complicados que vos vão surgir neste primeiro capítulo. Bom, na próxima aula iremos já falar em quadrantes. Portanto, já vamos alargar um bocadinho este conceito de ângulo. Vamos também falar de graus e radianos, da conversão de graus para radianos. E depois vamos ver algumas particularidades, nomeadamente a redução ao primeiro quadrante das funções destas medidas trigonométricas. Espero que tenham agradado esta aula. Até breve.